Olá! Começando mais uma aula de redação no terceiro ano do ensino médio. A gente falou na aula passada sobre como lidar com a argumentação, né? Como é que você vai fazer o seu processo de argumentação. Nós já trabalhamos o capítulozinho do projeto de texto, tudo bonitinho. E hoje, no capítulo 7, a gente vai falar do uso eficiente dos textos de apoio ou textos motivadores, como queiram, não tem problemas. E esse capítulo, as habilidades desse capítulo organizar situações de estudo e utilizar procedimentos e estratégias de leituras adequadas aos objetivos e à natureza do conhecimento em questão. Outra habilidade é compreender criticamente textos de divulgação científica, identificando a sua organização tópica e a hierarquia das ideias contidas no texto. Só um parênteses aqui, gente. Quando a gente fala de hierarquia do texto, é porque todo texto tem um conjunto de ideias. E tem ideias que são hierarquizantes, ou seja, aquelas ideias que se sobrepõem a algumas outras. Como é que isso funciona? Geralmente, nesses textos de apoio, você vai ter alguma pesquisa, alguma coisa, algum artigo, algo que vai defender um posicionamento sobre uma determinada problemática. E vai existir uma hierarquia de ideias. Vai existir a ideia principal desse texto. Então, a ideia é você captar, identificar essa hierarquia e saber dialogar com a informação que lhe é dada nesse texto de apoio ou texto motivacional. Outra habilidade também é selecionar informações e dados necessários para melhor compreensão da temática. Você se lembra, você deve se lembrar que na nossa aula de argumentação, a gente falou que não é nada fácil você construir esse processo de argumentação. Por quê? Porque a gente fica um ano todo supondo qual vai ser a temática da redação, por exemplo, do Enem. Existem professores que ficam fazendo comparativos com os anos anteriores e dizem que é sobre as questões que foram mais noticiadas, as questões que se passaram mais. Por exemplo, existe uma probabilidade muito grande desse ano falar sobre saúde pública, tendo em vista que a gente está enfrentando uma pandemia, né? Então, assim, vocês, alunos de terceiro ano do ensino médio, não têm conhecimento científico, você não tem tanto conhecimento científico para escrever sobre uma pandemia com magnitude, com maestria. Vocês não são pesquisadores e vocês também não entendem tanto do tema, que é um tema da área da saúde. Então, você vai ter contato com um texto de apoio e a ideia é você saber captar, né, a informação posta nos textos de apoio, correto? Então, esse capítulo aqui, ele vai explicar, ele vai dar algumas dicas para vocês saberem lidar com esses textos de apoio ou textos motivadores. Outra habilidade é selecionar informações e dados necessários para a melhor compreensão da temática. Quando você, por exemplo, não tem tanta noção assim da temática e você pega aquele texto como uma base para você formular sua argumentação. Vocês lembram que em alguma aula que nós tivemos presencial antes da pandemia, antes da quarentena, eu falei para vocês, e até um assunto que a gente está estudando no segundo ano também, da importância de você fazer um projeto de tese. Lá no livro de vocês tem até um capítulozinho explicando, você deve pensar no projeto de tese, pensar qual é a ideia que você vai... inclusive tem até um vídeo aqui de uma aula minha de projeto de texto. Procurem essa aula que ela pode ajudar vocês. Quando você vai pensar na sua argumentação, na ideia que você vai defender na sua introdução, nos argumentos que você vai utilizar no desenvolvimento e na sua intervenção que vai aparecer na conclusão, você tem que esquematizar isso antes. Mas e se não for uma temática que você tem domínio? O que é que você faz? Você dialoga com as informações, ou seja, você seleciona informações necessárias para você melhor compreender e discorrer sobre a temática. A princípio, parece muito difícil, mas em síntese, o que a gente está dizendo para vocês aqui é que vocês saibam dialogar, saibam lidar com os textos motivadores. Só que uma coisa importante para falar para vocês, gente. Vocês têm que pensar que aquele texto ele tem um autor. A ideia contida naquele texto é a ideia de um
autor, não é a ideia de vocês. Se vocês vão citar, professora, a gente pode citar? Pode, não há problema nenhum em citar a fonte do texto motivador. Mas vocês têm que citar direitinho, usando aspas, dando o devido crédito ao autor, porque senão, se você pegar uma ideia do texto e colocar como se fosse sua, pode se configurar como captação de ideia dos outros, ou seja, como plágio. E plágio é crime, né? É punível. Então, você pode, inclusive, ter até o seu texto penalizado por conta disso. Então, o que você faz? Você vai ler, fazer paráfrases, ou seja, você vai pegar a ideia do autor e vai elaborar o seu pensamento através disso. Por favor, vocês não vão se apropriar da ideia do texto motivador ou texto de apoio sem dar o crédito ao autor de tais textos. Correto? Vamos lá. Uma coisa que é bem comum, né? É comum proposta de redação disponibilizarem uma coletânea de textos de apoio com o intuito de guiar o candidato na adequada delimitação do tema. Ou seja, é só um apoio que você vai que se dá ao redator, para que ele, através disso, possa conseguir tecer, lembrando que texto tem da ideia de tessitura, a sua argumentação. Então, ele pega ali aquelas informações contidas naqueles textos, geralmente tem tabelas, geralmente tem dados, tem artigos científicos, teses, fragmentos de teses, ou então redações que foram muito bem avaliadas e tiraram nota máxima. Também acontece muito, acontece às vezes de trazer um texto de alguém que escreveu muito bem sobre alguma temática e apresentar como um texto de apoio. Então ali é um apoio para vocês, não é para vocês se apropriarem totalmente de maneira integral, né, desse texto. Nesse sentido, não se deve na produção de texto limitar-se à paráfrase dos textos. Nem só de paráfrase vive o redator. E nem a cópia literal dos trechos. Eu acabei de falar para vocês. E essa cópia literal do texto, ou seja, você pegar aquele fragmento do autor, não colocar aspas, não mudar nenhuma vírgula, pode se configurar plágio. E aí você, retomando a ideia, vocês podem ser punidos por essa prática, né? E a coletânea é, portanto, uma ferramenta útil, ao qual contribui na construção do senso crítico, auxiliando o candidato na difícil tarefa de argumentar em torno do tema proposto. Ou seja, você tem um tema proposto, sendo muito otimista, você entende muito daquele tema que foi proposto, e você pode até dar uma lida nos textos de apoio, mas como vocês são ótimos alunos que fazem o seu dever de casa, vocês leram muito sobre as temáticas, vocês buscaram informações em fontes confiáveis, então você se sente apto a escrever sobre aquela temática e você pega o texto de apoio só como referência. Ou então você, por acaso, numa ideia muito pessimista, chega a você um tema ao qual você não tem domínio, você não sabe nada sobre aquele tema, você pode utilizar a ideia contida no texto de apoio para te dar um norte, te dar um direcionamento nesse seu fazer redacional, né? Então, a coletânea ela é uma ferramenta útil, ela auxilia, mas a gente espera que vocês, como alunos de terceiro ano, que já estudaram redação, saibam argumentar, saiba dialogar com o tema proposto, apresentando o seu ponto de vista, né? Apresentando uma intervenção que seja coerente, né? Que é o que se espera de aluno de ensino médio. Outra coisa que é interessante que eu falei na aula de projeto de texto, eu falei na aula de argumentação e eu vou reiterar, é o seguinte: vocês não podem fazer uma redação maravilhosa, uma redação passível de 900 pontos ou até 1000, sem prática, né? Então, vocês precisam praticar. Então, o terceiro ano do ensino médio é o momento da prática. O nosso próximo capítulo 8, vai tratar dos tipos de introdução. Então, da próxima aula para frente, nós vamos tratar da maneira que você pode introduzir seu texto
Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre a argumentação e vamos chegar na conclusão. Mas, por enquanto, o que a gente quer é que vocês provem por A mais B que vocês conseguem fazer uma redação só dialogando com o tema proposto para vocês e o texto de apoio. Então, chegou a hora de vocês praticarem. Eu sei que vocês estão enferrujados, com um tempinho aí em casa, e que eu espero que vocês tenham aproveitado. E agora nós vamos praticar. O que vocês vão fazer? A partir da leitura dos textos motivadores da página 34 do capítulo 7, ou seja, vocês vão pegar o capítulo 7 do livro de vocês. Lá nesse capítulo 7, na página 34, existe uma série de orientações para você, né, que vai fazer a redação. E lá existe uma proposta de dissertação, que é de redação, que é com a seguinte temática: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Vocês tiveram uma aula de redação comigo no 2º ano e a gente escreveu uma redação, vocês escreveram uma redação sobre essa temática. Eu só quero que vocês reescrevam agora, só que com os textos motivadores ou textos de apoio que estão contidos na página 34, tá bem? Outra coisa que eu vou falar para vocês é que eu vou estar constantemente vistoriando o tarefa online e é o que vai compor a nota de vocês. Então, terminei de explicar um capítulo, vocês já vão fazendo a tarefa online. E aí vocês vão agora, a missão de vocês é fazer essa redação aqui para mim, com esse tema, com os textos motivadores que estão contidos na página 34. Professora, como é que vocês vão mandar esse texto para mim? Vocês podem deixar na escola, se quiserem, se puderem. Vocês podem escrever e me mandar pelo WhatsApp, me mandar pelo e-mail, não sei. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Podem escanear o texto de vocês e mandar para mim também. O importante é que esse texto chegue até mim até o dia 25 de abril, sexta-feira, do corrente ano. Então, vão lá, abram o livro, façam a leitura do capítulo novamente, assistam esse vídeo, leiam os textos de apoio. Existem 3 textos de apoio nessa página 34. Depois que vocês leem esses textos de apoio, aí vocês vão lá, façam a proposta de redação e depois vocês me mandam, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida de como é que vocês vão dialogar com essa proposta de redação, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à redação ou interpretação textual ou ao modo que você vai interpretar esses textos, já sabem que é só entrar em contato comigo. Eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas de vocês. Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, vocês podem mandar e-mail, não tem problema. Surgiu dúvida, por favor, não guardem dúvida. Façam as atividades, façam o tarefa online, não extrapolem o tempo que eu dei aqui, é dia 25, que é isso que vai compor a nota de vocês. Então, para a aula de hoje, era só isso, era só explicar para vocês como é que você vai dialogar, vai trabalhar com esses textos de apoio ou os textos motivadores, que geralmente estão contidos nas provas. De novo, qualquer dúvida, é só falar comigo, e aí a gente vai dar prosseguimento aos nossos capítulos nas próximas semanas, de maneira virtual, até a nossa vida voltar ao normal. Um beijo grande para vocês, por hoje é só, até mais.